Bom dia. Agradecer, né, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui aprendendo um pouco com os ensinamentos de Jesus e esperamos todos que tenhamos ouvido ouvir para que possamos colocar em prática, né, aquilo tudo que Jesus nos trouxe e que ainda resistimos há muito tempo. Vamos falar hoje de uma parábola que todos conhecem, mas não deixa de ser importante por causa disso. Aliás, talvez seja uma das mais interessantes nos ensinamentos de Jesus, porque ela traz uma séria admoestação, né? um sério puxão de orelha para nós, né? Para nós que não fazemos muitas vezes o bom uso das oportunidades que Deus nos concede no desempenho do aprendizado terreno. Bom, talento, né? O que é talento? Na época era uma moeda, era essa moedinha aí, né, que era utilizada na Grécia e na Roma, e Jesus utilizou essa metáfora para significar os nossos dons. Se a gente for a parábola, ela começa assim: havendo subido com seus discípulos ao Monte das Oliveiras, dias antes de ser crucificado, disse-lhes o Mestre: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, quem que é esse Senhor aí nessa parábola, né? Esse Senhor é Deus. Quem são os servos para que ele distribua os talentos? Somos nós, toda a humanidade. Quais são esses talentos, né? São os dons que Deus nos outorga, que Deus nos dá, que a providência divina nos dá para serem empregados, tá? Para serem empregados, melhorou? Em benefício próprio e no de nossos semelhantes. E por que uma longa viagem, né? Essa longa viagem significa esse tempo que Deus nos concedeu para que a gente possa movimentar esses dons que Ele nos deu durante a existência terrena. Esses são os nossos primeiros comentários sobre essa parábola, né? Mostrando que Deus nos dá talentos, nos dá os dons, para que durante essa jornada, essa existência, essa longa viagem, a gente possa servi-lo, né? E utilizar esses dons em nosso benefício e benefício do próximo. Quais são esses nossos talentos? Essa pergunta é algo que vale a pena a gente fazer para cada um de nós. Cada um pode refletir sobre os seus próprios talentos. Há quem diga que não os tem, né? Que não consiga fazer nada direito, que não tem nada para oferecer de bom. Há outros que imaginam que talento é algo só de alguém que é especial demais, uma pessoa predestinada, que são poucos aqueles que efetivamente têm algum talento. Mas se nós formos analisarmos com mais calma, a gente vai perceber que todos nós, de alguma forma, temos algum talento, né? Alguns têm inteligência privilegiada, mostram seu talento logo na capacidade pensante, no raciocínio lógico, nas deduções brilhantes. Outros são talentosos no trato com as pessoas, conseguem travar uma conversa agradável com quem quer que seja, apresentam sempre uma palavra amiga, um comentário feliz. Há outros que têm um talento inegável na profissão que escolhem, realizam com dedicação, com prazer, produzem com esmero e qualidade, oferecendo sempre o melhor, o inusitado, o surpreendente. Mesmo em situações assim, que muitos não dão importância devida, há muito talento sempre se expressando. Por exemplo, a dona de casa, né? Muito pouca gente dá importância e vê como talento ser dona de casa. Muitos não reconhecem o trabalho da dona de casa, mas ela administra o orçamento, planeja cardápio, gerencia a limpeza da casa. Tudo isso sempre é um talento se essa tarefa for bem realizada. A gente dispõe de potencialidades, de capacidades que a gente pode utilizar como instrumento de contribuição para a sociedade em que vivemos.
né? Quantas histórias a gente não ouve, né, sobre maestros, músicos, artistas que se multiplicam, né, que multiplicam o seu talento em atividades sociais, comunitárias, ensinando a crianças e jovens a beleza de sua arte. Os meninos aqui, né, que contribuem com a gente com esse tempo de harmonização da casa, né, mostrando todo o seu talento musical também, né? Quem já viu o meu neto aqui à tarde, nos sábados, às vezes ele vem, com 2 aninhos, ele já pegava o violão e agora ele já pega, às vezes, e vem aqui para frente cantar, né? Ele já vem assim com essa história no espírito dele, né, de atividade musical. Quantos não são os professores, né, que sabem honrar seu ofício, e além do dever profissional que lhes cabe, sendo mestres, conduzindo realmente as pessoas a se construir como cidadãos, né? E há, assim, não são poucos também executivos talentosos que lidam com muito dinheiro, com somas grandes, que fazem grandes negócios, grandes empresários que promovem o bem, né, conscientes de que nada valeria guardar todas as coisas, mas conseguem empregar muitas pessoas, auxiliar muitas pessoas, dando emprego, dando condição de vida nessa terra. E há aqueles que a gente conhece como os grandes talentos da humanidade, como Madre Teresa de Calcutá, que utilizou o seu talento de amar ao próximo para modificar as paisagens do planeta. Albert Einstein, que não poupou seu talento para a ciência, né? E várias outras personalidades da história que utilizaram muito bem os seus talentos nessa terra. Então, desde o mais simples, né, ao mais genioso, são talentos que Deus nos deu e que a gente precisa aproveitar. Seja a capacidade de sorrir, de ouvir uma palavra, de dar um abraço, de organizar uma casa, de varrer um quintal, seja um grande cientista ou uma pessoa muito amorosa. Todos nós somos talentos, né? Essa distribuição de talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que a gente possa imaginar, não tem nada de arbitrário, de injusta, porque ela se baseia na capacidade de cada um, adquirida antes dessa encarnação em outras jornadas evolutivas. Todos nós nascemos simples e ignorantes e vamos nos construindo durante as nossas diversas existências. Então, o que a gente apresenta hoje tem a ver com essa evolução que a gente vai trazendo conosco. Os que recebem 5 talentos, né, são os espíritos já mais experimentados, mais vividos, que reencarnam para missões maiores. Os que recebem 2 são destinados a tarefas mais restritas, poderíamos dizer assim, de âmbito familiar, e os que recebem 1 não têm outra responsabilidade senão a de promover o progresso espiritual de si mesmos, a aquisição das virtudes que lhes faltam. Então, todos nós, de alguma forma, temos talentos, e Deus vai distribuindo, ou a gente vai conquistando, né, essas possibilidades de acordo com as nossas existências. Então, assim, o que recebera 5 talentos, foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2 da mesma sorte, ganhou outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado um longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e o chamou às contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além destes, mais 5 que lucrei. Respondeu-lhe o amo: Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a inteligência das grandes. Entra no gozo de teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além destes, 2 outros que ganhei. E o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam nós, né, homens e mulheres, que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde, os dons que lhe foram dados. Note-se aqui, né, a aplicação de um princípio de Jesus, que muito será pedido a quem muito foi dado. Se nos foi dado mais talentos, que a gente possa retribuir com mais talentos ainda.
Ao que recebeu 5, foram reclamados outros 5. E ao que recebeu 2, outros 2. E ao que recebeu 1 apenas, a exigência era de apenas 1. Mas quanto mais nos foi dado, mais nos será solicitado. Veio em seguida o que recebera apenas 1 talento. E ele disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como tive medo de ti, escondi o talento na terra. Eis aqui, tens o que é o teu. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, ele retirasse com juros o que me pertence. Então, esse servo, ele deixou, assim, improdutivo o talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida. Ele simboliza nós, homens e mulheres, que perdemos as oportunidades ensejadas pela providência divina para o nosso adiantamento espiritual. Oportunidades essas que nos chegam, de diversas formas. Muitas vezes por uma enfermidade, a gente deixa de aproveitar os ensinamentos que elas nos traz. Por mais contraditório que possa parecer, a dor é amiga, como dizia o Chico. A dor nos faz avançar, nos faz crescer, nos faz perceber aonde precisamos melhorar. Às vezes chega através de um dissabor, um aperto de emprego, de uma dificuldade financeira, às vezes através de um filho, uma filha rebelde, desajuizado, que precisa de mais atenção, de mais carinho, às vezes através de um filho que tem uma real deficiência intelectual, uma paralisia cerebral, uma doença mental, que também precisa ser amado, Às vezes através de uma injustiça que precisa ser tolerada, de um inimigo gratuito, que a gente precisa conquistar com amor, de uma deslealdade, de uma traição a ser suportada com largueza de ânimo, de uma condição adversa a ser superada com esforço e perseverança. Então, todas essas são oportunidades que nos chegam para que a gente possa aperfeiçoar os nossos dons, exercendo a paciência, a tolerância, exercendo a caridade, exercendo o perdão, exercendo o amor. E o Senhor prosseguiu: tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e estes ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Dar-se aos que já têm, e estes ficarão acumulados de bem, significa que todo aquele que é aplicado na execução de uma tarefa, por corresponder à confiança de Deus, do Senhor, receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que já possui. Então, todas as vezes que a gente faz alguma atividade, algum trabalho com dedicação, com amor, nos colocando ao serviço do Senhor, utilizando o nosso labor, o nosso trabalho, a nossa atividade para servir ao próximo, certamente a espiritualidade de luz está ao nosso lado, nos auxiliando, fazendo com que as tarefas fiquem mais fáceis, com que as soluções sejam encontradas de uma forma mais rápida. Ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter, e seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. O que significa isso, Que aquele que não se esforçar por acrescentar coisa alguma, aquilo que a gente recebe da misericórdia divina, vai expiar em futuras reencarnações de sofrimentos, essa inércia, essa preguiça, essa má vontade que deu provas, quando se verá privada até do pouco que teve por empréstimo. Então, nós que podemos fazer alguma coisa, que temos nas mãos as condições de fazer algumas coisas, podemos utilizar o nosso conhecimento, a capacidade que a gente tem, seja ela qual for, o dom que a gente tem, que a gente apresenta em favor do próximo,
e a gente se coloca sentado em casa, à toa, parado, sem levantar, sem utilizar esse talento em favor do próximo, certamente vamos responder por isso, de alguma forma. E Jesus chega a falar que vai haver para essas pessoas prantos e ranger de dentes, né? Porque deixam de aproveitar uma oportunidade que Deus deu de utilizar o conhecimento, de utilizar a inteligência, de utilizar a capacidade de cozinhar, por exemplo, em serviço de alguém. Quinta-feira eu estava conversando com as assistidas do Evangelho Caiu, não por acaso, algo muito semelhante a isso, e aí falamos, nem que seja a capacidade que alguns têm, por exemplo, um dom de fazer como as meninas fazem, uma comida para muitas pessoas, né? Fazer a nossa sopa das quintas-feiras, é um dom que as pessoas têm, é uma capacidade que tem de ser realizada, de pegar e conseguir varrer esse quintal todo aqui, porque se ficasse as folhas que caem toda quinta-feira aqui, a gente ia chegar aqui sábado sem conseguir pisar direito, né? Porque ia ficar um tapete, né? Os meninos que ajudam aí nessa limpeza. Então, assim, são pessoas que estão saindo de casa e vindo aqui, colocando a serviço do próximo os seus talentos, as suas possibilidades. Que seja de limpar o banheiro, de varrer o chão, de arrumar a casa para vocês chegarem aqui. Todos nós chegamos aqui sábado, estávamos bem acomodados, né? De fazer a sopa para que a gente possa alimentar, o pessoal que vai ao Ceasa buscar doação para fazer a nossa feira. Tudo isso são dons e que a gente está aproveitando. Infelizmente, nem todos podem vir porque trabalham, mas os que podem vir e não estão aqui, por que não estão? Essa é a grande questão, né? Estão fazendo da sua oportunidade, muitas vezes desperdiçando esse tempo. Porque, como diz Jesus em Mateus 13, aquele que já tem, obrigada, Fábio, mais lhe se dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, explicando essa passagem, os Espíritos nos falam: tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese figurado, né? Deus não retira das criaturas o bem que se acha dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente isto, injusto, as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. A gente pode questionar, assim, onde está a justiça divina se tira daquele que não tem, né? A justiça divina está exatamente no fato de que a gente vai colher o que a gente plantou. Se a gente ficou parado, se a gente não desenvolveu os nossos talentos, se a gente não utilizar os nossos talentos em favor do próximo, certamente a gente não vai estar cumprindo a nossa missão aqui na Terra. E essa oportunidade perdida nos fará falta, né? Todos nós que temos oportunidades de nos melhorarmos espiritualmente, se a gente falhar, certamente o que a gente já conseguiu, não que a gente vai evoluir, porque ninguém evolui, não há possibilidade de você retroceder no seu processo evolutivo. Mas é tempo parado, é tempo perdido, é oportunidade jogada fora, né? E quando a gente retornar ao mundo espiritual, nós teremos que prestar conta desses talentos que não utilizamos. E quando a gente retornar ao mundo físico em outras existências, a gente vai precisar reparar o que a gente deixou para trás e aprender a utilizar esse dom até que a gente realmente o desenvolva. A vida retorna de acordo com o que cada um oferece. Pela lei de causa e efeito, recebemos a todo instante respostas em consonância com as construções do nosso presente e do nosso passado. Então não há como fugir da lei de causa e efeito. O que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. O que a gente plantou ontem, estamos colhendo hoje. Muitas das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dessa existência, tem a ver com as oportunidades perdidas.
ou com as oportunidades fracassadas de outras existências, porque nós enterramos os nossos talentos. O sofrimento, ele é resultante da vida anterior improdutiva, sem a frutescência dos talentos recebidos. Diz Pastorino, agora estão desarmados, não por castigo nem por vingança, mas porque eles mesmos desgastaram sua matéria-prima. Então nós mesmos desgastamos o nosso perispírito, a nossa condição espiritual, e sofremos em função disso, né? Sofremos em função de uma vida anterior improdutiva, certo? No livro Espíritos Mensageiros, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, tem várias experiências dolorosas no plano espiritual, sofridas por irmãos que reencarnam, enriquecidos de bênçãos e que retornam além-túmulo em condições lastimáveis. Verdadeiro inferno de consciência, né, os oprimindo, por não terem aproveitado a grande oportunidade da multiplicação de talentos recebidos. Nessa obra, muitos dos casos que contam são pessoas com mediunidade, que vieram preparados para exercer o trabalho mediúnico em favor do próximo e que não aproveitaram essa oportunidade, deixando de lado o exercício mediúnico em favor do próximo, ou usando de forma inadequada, e a hora que desencarnaram, sofreram bastante. No capítulo 7, conta a história de Otávio, que após 30 anos de preparação, 30 anos para nós é muito tempo, né? Tem meninos aqui que não têm essa idade, né? 30 anos de preparação, reencarnou saudável, com mediunidade voltada para consolar criaturas. Deveria manter-se solteiro e amparar 6 amigos que ele conquistou no nosso lar, né? No trabalho na colônia espiritual. Reencarnado, aos 19 anos, iniciou desvairados abusos das suas faculdades. Desamparou os amigos, os que ele tinha combinado de amparar. Casou-se, que não era para casar, não era o propósito, não era a missão. Teve um filho, os dois, a esposa e o filho, atormentavam ele o tempo todo. Tornou-se alcoólatra, morreu com sífilis aos 40 anos, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Imagina esse espírito que sofreu depois, né? O quanto ele teve que se redimir de toda essa experiência perdida, né? No capítulo 8, conta um outro desastre de Celina, que era médium vidente, audiente, psicógrafo, e que descumpriu tudo o que prometera. Utilizou as faculdades mediúnicas para ganhar dinheiro. Ao desencarnar, ficou 11 anos em zona de grande tormento, onde os a quem dava conselhos cobravam soluções das promessas. Porque ele aconselhava em troca de dinheiro, prometeu mundos e fundos, aquelas pessoas desencarnaram. Quando ele desencarnou, eles cobravam dele as coisas que ele havia prometido, né? Então, utilizaram muito mal esses talentos. Ao mesmo tempo, no céu e no inferno, tem várias histórias de espíritos felizes, medianos, infelizes, suicidas. E tem uma história de um rapaz, Victor Lebuffle, não sei como pronuncia, deve ser francês, deve ser Lebuffle, né? Alguma coisa por aí, que era um moço prático do Porto de Ave, falecido aos 20 anos. Morava com sua mãe, mercadora, a quem prodigalizava os mais ternos e afetuosos cuidados, sustentando-o com o produto do seu rude trabalho. Nunca ouviram frequentar tabernas, nem integrar-se aos tão frequentes excessos da sua profissão, por não querer desviar a menor partícula de salário do fim piedoso que lhe destinava. Todo o seu lazer consagrava-o a sua mãe para poupá-la de fadigas. Afetado já muito por enfermidade, da qual sabia havia de morrer, ocultava-lhe os sofrimentos para não a inquietar e para que ela não quisesse privá-lo da sua parte de labor. Na idade das paixões, eram precisos a esse moço um grande cabedal de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia. De sincera piedade, a sua morte foi edificante.
Na véspera da morte, exigiu de sua mãe que fosse repousar, dizendo-lhe ter também ele necessidade de dormir. Ela teve a esse tempo uma visão. Achava-se, disse, em grande escuridão, quando viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por brilhante claridade, da qual se destacava radiante a figura do filho, elevando-se ao espaço infinito. Compreendeu que o seu fim estava próximo, e com efeito, no dia seguinte, aquela alma bem formada havia deixado a terra, murmurando uma prece. Uma família espírita, conhecedora de sua bela conduta, interessando-se por sua mãe, que ficara sozinha, teve a ideia de o evocar pouco tempo após a morte, e ele se manifestou espontaneamente, dando a seguinte comunicação: desejais saber como estou agora? Feliz, felicíssimo. Devem ser levados em conta os sofrimentos e angústias que são a origem das bênçãos e da felicidade de além-túmulo. A felicidade, não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas terrenas, quão longe estão das que experimentamos ao regressar para Jesus, com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Meus amigos, a vida é penosa e difícil quando se não tem visto o seu fim. Mas eu vos digo em verdade que quando vierdes para junto de nós, se erguirdes a lei de Deus, sereis recompensados além, mas muito além do sofrimento e dos méritos que porventura julgardes ter adquirido para outra vida. Sede bons e caritativos, dessa caridade tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência. Socorrei os vossos semelhantes, fazendo por outro, mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria alheia e conheceis a vossa. Socorrei minha mãe, pobre mãe, único pesar que me vem da terra. Ela deve passar por outras provas e precisa que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la, Vitor. Então vocês veem a diferença, né? Um espírito jovem, que desencarnou com 21 anos, que não tinha nenhuma grande excelência de dom, nenhum grande talento, era um trabalhador braçal e apoiava a sua mãe o tempo inteiro, né? E foi resignado diante da necessidade, da dor e do sofrimento que ele passou desde muito jovem. Ao mesmo tempo, outros espíritos, preparados durante 30 anos na erraticidade para nascer como médiuns, vindo com uma condição mediúnica de auxiliar ao próximo, não só a sua mãe, mas auxiliar uma grande massa de pessoas, e que negaram essa possibilidade, essa oportunidade, talentos jogados fora, né? E aí sim, muito ranger e dor de dentes. Para ter paz, é necessário que o ser se disponha a construí-la. Terá paz quem consegue pacificar o seu mundo íntimo, vencer os impulsos inferiores, disciplinar os pensamentos, harmonizar os sentimentos. Em outras palavras, dar-se-á a paz a todo aquele que já tem a consciência tranquila e, apesar dos conflitos e dramas externos, o seu mundo íntimo não se altera. As pessoas, a gente costuma dizer assim: mas fulano me irritou, me tirou a paz. Ninguém tira a paz que a gente tem. Ninguém nos tira do sério se a gente consegue e se tem no íntimo nossa paz, né? Se a gente consegue disciplinar os nossos impulsos inferiores, disciplinar os nossos pensamentos, harmonizar os sentimentos, ninguém nos tira do sério, como a gente diz, né? Se a gente já conquistou essa paz, essa possibilidade, todos os dramas externos são pequenos. Seja um adoecimento físico, seja um problema de calúnia, de traição, das mais graves às vezes, que a gente fala assim: não é possível. Como que a pessoa conseguiu se manter equilibrada diante daquela situação? Porque ela já tem, né? Ela está aproveitando esse talento, né, que Deus nos dá de manter, exercitar o amor, a paciência, e está multiplicando isso, está reproduzindo isso, né? De onde vem esses dons? Então, de Deus, né? Todo dom precioso, toda dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Isso está lá em Tiago. E Emmanuel comenta no Caminho, Verdade e Vida, né?
mas precisa ser administrado, né? Precisa ser desenvolvido como os talentos, né? Como diz Emmanuel também no Fonte Viva, né? A partir da primeira epístola de Pedro, ele vai comentar essa epístola, cada um administra aos outros o dom como recebeu, com bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Que a gente saiba multiplicar esses talentos. Cada criatura vai receber um determinado talento da providência divina para servir no mundo, para receber no mundo o salário de elevação. Velho ou moço, né, saúde do corpo ou sem ela, é necessário movimentar esse dom para a gente avançar. Ninguém é tão pobre, gente, que não possa dar de si mesmo. Não existe essa coisa de que eu não tenho que dar, eu não tenho condições de auxiliar, né? A própria pessoa, às vezes, numa cadeira de rodas, né, por conta de uma enfermidade, ela pode ter paciência e calma em forma de paz e de resignação, né? Eu tenho amigos paraplégicos, tetraplégicos. Tem um amigo que ficou tetraplégico numa situação assim, faltava um mês para ele doar um rim do pai dele. Eu tinha feito todos os exames, o pai fazendo hemodiálise. Ele sofreu um acidente bobo, assim, sem ter culpa, sem infringir nenhuma lei, e lesou a cervical e ficou tetraplégico. E ele fala para a mãe dele é espírita, minha amiga, meu falecido marido fazia hemodiálise com o pai dele na época. Ele falou para a mãe dele assim, mãe, eu não movimento o corpo, mas eu sei pensar. E a minha cabeça continuou funcionando. Ele é funcionário na universidade, foi meu funcionário, quando eu coordenava o programa de mestrado, doutorado, um excelente profissional, uma pessoa maravilhosa, se casou no passado e está continuando muito bem a vida, muito feliz, está sempre de bom humor, sempre arranjando solução para todos os problemas, né? Ele tem a oportunidade de administrar o bem da inteligência, né? Da paciência, do amor que Deus lhes deu, né? Diz a sabedoria desde a antiguidade, né? Faz de tua parte, o Senhor te ajudará. Será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que a gente está aproveitando bem os nossos talentos? Vamos começar a pensar, né? Como diz Emmanuel no texto, queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-se pela solução de suas necessidades, né? A gente quer já ter o dom, já ter a possibilidade, já conseguir fazer a coisa sem fazer o esforço. Mas é preciso, como diz Jesus, bater e a porta se abrirá, não é? Pedir e obtereis. É preciso fazer a nossa parte. Então, se a gente quer auxiliar no mundo da cura, comece amando os doentes, né? Interessando-se pela necessidade, pelas suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faz-te amigo dos que ministram conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero saber fazer a palestra, eu quero saber ensinar, eu quero... Começa fazendo, né? Começa estudando, começa lendo. Ninguém vai conseguir ser um grande profissional numa área se não conseguir. Se algum dia eu quiser tocar, como chama mesmo? Viola, como a Rúbia, né? Eu preciso começar, né? Eu não vou virar a Rúbia da noite para o dia e conseguir tocar belamente a viola como ela toca, né? Foram anos de estudo, né, Rúbia? Essa existência praticamente inteira, fora as outras encarnações todas, que com certeza ela já deve ter se envolvido nesse ensinamento, né? Não é da noite para o dia, não é de um dia para o outro, né? A gente brinca, eu, o Alain, eu falei assim, a gente quer um dia ser filósofo, senão tem que começar a estudar, né? Porque não dá para ser filósofo sem conhecer e sem refletir sobre todas as coisas do mundo, né? A gente fica brincando. Não dá para, por exemplo, cozinhar como a Regina, né? Sem começar, né? Eu humildemente falei, Regina, me arranja um caderninho de receita fácil. Daqueles assim, que eu vou dar conta de no domingo fazer um almoço sem muito trabalho, né? A Regina foi lá e me providenciou um caderninho que eu uso ali religiosamente. Estou conseguindo fazer um monte de coisa gostosa, né? Eu falo que a Regina está dando certo o negócio, está funcionando, está todo mundo aprovando, né? Mas se eu não começar, né? Como que eu vou conseguir, né? Assim, ela
Deu alguma coisa errada, ela se vira lá, ela já sabe como é que mexe as coisas, já resolve. Conceição também, Dedé, Nariz. E eu não sei nem por onde começar aquele negócio. Eu falei assim, dia que faltar todo mundo quinta-feira aqui para fazer a sopa, eu tô lascada. Não vai ter sopa. Vai ter que ficar sem sopa, né? Porque vai virar uma gororoba aquele negócio. Mas se eu quiser aprender a fazer, eu vou ter que ficar nas quintas sentado lá do lado delas, vem fazer. Né? Não vou aprender ficando aqui no salão, fazendo as outras coisas que eu faço, né? Eu preciso ir para lá, eu preciso sentar lá e aprender a fazer. Ninguém aprende a passar roupa, por exemplo, sem passar. Não tem como, né? Então a gente espera o dom da virtude, disciplinas, né? Pretende falar com acerto, aprende a calar no momento oportuno, né? Quer falar as coisas certas na hora certas. O doutor Hipócrates sempre fala com os pais, que ele orienta aqui com as mães, que vêm preocupados com a educação dos seus filhos. Ele fala, educa-te primeiro. Né? Que educação que você pode dar se você também não é um espírito disciplinado, se você também não está um espírito educado. Educa-te primeiro. A educação se faz começando com a sua educação. E aí você consegue educar moralmente as outras pessoas. Né? Deseja acesso, né, aos ciclos sagrados do Cristo, aproxima-se dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. Todo mundo quer desencarnar e ir para o nosso lar, né? Todo mundo quer desencarnar e rapidamente voltar para a Terra, mas como regeneração, né? Como já espíritos regenerados. Mas o que a gente está fazendo para isso? Se a gente quer realmente atingir, né? A gente tem muito ainda preso em nós a ideia de que vamos para o céu, né? Ficar lá parado, deitado, num berço esplêndido, né? E que tudo vai ser um paraíso. Só se a gente fizer alguma coisa por isso. Mas não vamos ficar deitados em berço esplêndido, vamos trabalhar para Jesus também, na erraticidade, também continuar estudando, também continuar se elevando, porque esse é o propósito do nosso espírito, né? Essa é a nossa finalidade, né? Cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente, né? Cada um de nós sabe. Nenhum de nós ignora que coisa alguma possui de bom, sem que Deus nos conceda. Mas essas qualidades excelentes, provenientes da infinita misericórdia, representam portas de acesso a profundas e intensas experiências, cada qual reclamando uma chave específica, moldada à custa de muito esforço, dedicação, disciplina e empenho. Sem o nosso empenho, a gente não abre as portas. Sem o nosso empenho, a gente não consegue chegar lá, a misericórdia, né? Atingir o reino dos céus. Né? Sem o esforço, a gente não consegue. Eu lembro, um pouco antes de desencarnar, Maria Helena, que trabalhou aqui muito tempo, quem vem aqui há algum tempo lembra dela, o cabelinho, como é que se chamava ela? Cabelinho de algodão. Cabelinho de algodão, né? Nossa Maria Helena, ela contou, para mim, não sei se alguns outros amigos estavam juntos, não me lembro mais, mas eu tinha ido na casa dela visitá-la. Ela tinha tido um sonho que tinham várias portas fechadas e uma porta aberta de onde vinha uma grande luz, né? E ela foi e adentrou aquela porta. Aí ela falou que conversou depois com os mentores, eles explicaram para ela que aquelas portas eram as portas que ela tinha fechado, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da vingança. E a única que estava aberta era de Jesus, do amor de Jesus, né? Então, assim, ela aproveitou essa oportunidade, mesmo com a enfermidade do câncer, que ela teve inicialmente, né, não sei, depois a reincidência do câncer, ela aproveitou essa oportunidade, se aproximou de Jesus, né? Aproveitou o dom dela, do amor, da benevolência, durante toda essa existência, né? Então, não nos esqueçamos, pois, do trabalho que o céu nos conferiu, né? Não deixemos de lado o nosso trabalho, seja qual for. O mais humilde trabalho ele é relevante aos olhos do Senhor. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente ao benefício do equilíbrio geral. Quem faz o teu trabalho, resolve o problema do equilíbrio geral, né? Não adianta a gente ter aqui palestrante se não tem alguém ajudando na cozinha, na cantina, na limpeza, né? A gente, no dia que entra em greve, né?
Da mesma forma que entrando em greve os garis, a gente fica um caos na cidade, né? Porque fica tudo sujo, não tem ninguém para limpar o lixo. Se entrar em greve o médico, também a gente fica um caos. Se entrar em greve o juiz, também vira um caos, né? Todas as pessoas são importantes, do mais simples ao trabalho mais mais bem remunerado, né? Todos são necessários para o equilíbrio geral da sociedade. Não tem um melhor do que o outro. Essas distinções que a gente faz em termos salariais são coisas que o homem criou, não que Deus nos deu. Né? O que Deus nos dá é a possibilidade do exercício conforme dos nossos dons, conforme os nossos merecimentos, nossos talentos, conforme que a gente foi construindo e evoluindo. Né? Mas todos são importantes. Se o professor, que trabalha muito, né, ganha menos que o juiz de direito ou o médico, né, são questões do capitalismo humano, não tem nada a ver com as questões de Deus, porque Deus dá valor a todas essas profissões, a todos os serviços feitos com amor e com dignidade. Né? Onde estivermos, atendamos com zelo e nobreza a missão que a vida nos oferece. Seja a missão de mãe, seja a missão como esse jovem rapaz que eu contei aqui na história do Céu e Inferno teve, de sofrendo sua enfermidade, mesmo assim trabalhar para auxiliar a sua mãe. Né? Seja uma grande missão, como de Maria Teresa de Calcutá, como de Chico Xavier, de Albert Einstein, de tantos outros nomes da sociedade, qualquer que seja, né, a nossa missão, que a gente desempenhe bem. Né? Lembra-te que as horas são as mesmas para todos, e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Não perdamos tempo, não malbarataste o teu tempo, diz o Evangelho, né? Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. A gente está vivendo hoje o que a gente plantou ontem, e a gente vai viver amanhã o que a gente está plantando hoje. O doutor sempre nos pergunta assim: o que plantas? O que tens plantado? Todo dia é ocasião de semear e colher. Não tem assim, amanhã eu vou começar a trabalhar no bem. Não precisa vir para o Jean vestir branco para trabalhar no bem, não. Trabalhar no bem cotidianamente, né? Não responder a uma frase mal colocada por alguém, não se irritar no trânsito com o carro que ultrapassou na sua frente. Tudo isso é trabalho no bem, né? Visitar um asilo, fazer uma visita a uma pessoa amiga que está no hospital, acompanhar alguém, auxiliar numa necessidade, tudo isso é trabalho no bem. E todo dia é ocasião para isso, todos os momentos. Né? Eu só vou fazer o bem no sábado, falando com os trabalhadores no caso, né? No sábado eu faço o bem. Não, a gente tem que fazer o bem 24 horas por dia. Os ensinamentos que a gente tem aqui, essa oportunidade que a gente tem aqui de exercitar o auxílio, né, ao próximo, é principalmente para que a gente aprenda, né, o exercício do amor. Né? Não é para nada mais do que isso. A nossa saúde física e espiritual é o ganho de quem exercita esse autocontrole para limitar os desejos inferiores, vive com simplicidade, cuida do corpo e da alma. A quem culpar, senão a nós mesmos, pelos excessos cometidos? Né? A gente vai continuar culpando as outras pessoas? Vai continuar culpando Deus? Vai continuar culpando o governo? Vai continuar culpando o irmão? Vai continuar culpando o filho pelas nossas instabilidades? Ou a gente vai começar a perceber que a responsabilidade pela nossa história, pela nossa evolução é nossa mesma? Aquele que se qualifica e se dispõe a praticar o bem, ganhará cada vez mais oportunidades de aprender e de fazer o bem. É impressionante quando a gente começa a fazer o bem, como que as coisas funcionam para que isso aconteça, né? Eu sempre conto esse caso aqui na terça-feira. Eu fui em um congresso em São Luís do Maranhão, e terça-feira à tarde a gente faz um estudo aqui, um trabalho de terapia holística com o mentor da casa, o Dr. Hipócrates. E pedi e falei com ele: doutor, eu não venho terça-feira, eu tenho um compromisso no congresso, vou para o Maranhão. Mas eu estava no Maranhão e fui com meu marido e com umas alunas, a Bianca, que também trabalhava aqui, uma outra aluna, aos Lençóis Maranhenses, numa terça-feira à tarde, que não tinha atividade no congresso, no horário do trabalho aqui.
Chegando lá, na hora que a gente chegou lá no topo das dunas, lá tinha uma bandeira onde marcava o encontro das pessoas para pegar o bugre para ir embora. Quem já foi lá conhece o negócio. E as árvores dos Lençóis Maranhenses, como tinha chovido pouco, estavam muito longe, muito distante. E eu tenho dificuldade de caminhar, porque eu já fiz várias cirurgias nos pés. Falei, não vou lá não. Vou sentar aqui e vou esperar, né? Vocês vão e eu espero. Daqui a pouco chega um casal com um rapaz e fala assim, a senhora vai ficar aqui? Eu falei assim, vou. Ele pode esperar com a senhora? Eu falei, pode. Aí eu vi que ele tinha uma paralisia, assim, uma metade do corpo dele não se movimentava bem. Ele tinha tido alguma lesão que lesou um lado do corpo, né? Ele também não consegue caminhar até lá. Ele fica aqui com a senhora, então, tudo bem. Eles começaram a andar e ele virou para mim e falou assim, você conhece Allan Kardec? Eu comecei a rir, eu olhei o relógio 2 horas da tarde, o horário do início dos trabalhos aqui. Eu falei assim, meu Deus, né? O que é isso, né? Oportunidade de trabalho, né? Aí eu falei, conheço. Aí ele foi e contou, depois ele contou que ele tinha sofrido um acidente, ele estava andando no mountain bike, ele fazia bike com o pai dele, ele bateu a cabeça, ele ficou com esse comprometimento para essa existência inteira. Não bastando isso, daqui a pouco chega um senhor. Posso ficar aqui com vocês? Eu falei, pode. Não, é porque o pessoal está indo lá, mas eu não aguento também. Não, o que vocês estão conversando? Estou conversando sobre o espiritismo. Nossa, eu trabalho no hospital mediúnico lá em Goiânia. Aí eu falei assim, isso é brincadeira, né? Cheguei aqui, o doutor, na próxima semana, falou assim, como foi a oportunidade de trabalho, filha? Muito boa, doutor, muito obrigada. Eu falei assim, a oportunidade de trabalho, né, gente? Eles não dispensam, né? Que acontece a todo momento. Isso não é o acaso, né? Não é o acaso. E eu encontrei com ele várias, e com a família dele, em várias ocasiões na cidade durante aquela semana, né? E certamente tive a oportunidade de conversar e de auxiliar de alguma forma, né? Por outro lado, né, quem desperdiça o tempo, os recursos, não usa seus dons para a sua evolução e em benefício comum, será tirar as oportunidades de fazer o bem. Poderá perder os recursos mal utilizados, o tempo e até mesmo a encarnação. Esses médiuns, como conta nos livros Mensageiros de André Luiz, que vieram para exercer o trabalho e que perderam essa oportunidade, certamente perderam a encarnação. Foram compromissos perdidos. Deus, que a tudo provê e a tudo sustenta, fonte de bondade, misericórdia e perdão, não pode ser responsabilizado pelas misérias humanas, frutos da nossa imprevidência, da nossa insensatez, do nosso destempero, do orgulho, do egoísmo e das criaturas mais imperfeitas. Deus não pode ser responsabilizado pelas escolhas que fazemos de forma inadequada. Por isso, Jesus recomenda que perseveremos no bem. Quanto mais disciplina, esforço e renúncia em prol da obra da nossa regeneração, maiores serão os ganhos de paz, de saúde, de prosperidade, aumentando as oportunidades e os recursos a serem empregados nessa missão. Às vezes as pessoas falam assim, mas como é que eu vou saber qual é a missão? Trabalha no bem, faz o bem, que as coisas se organizam, né? É impressionante como que o mundo se organiza, as coisas se organizam, as oportunidades aparecem para que você exerça exatamente aquilo que você tem necessidade de exercer, que você combinou de viver nessa vida. Joana de Ângeles, no Vida Feliz, tem esse pequeno trecho, né, que é de grande profundidade. A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável, passada a ocasião é perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizar-se proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitar todas as horas da sua existência carnal. Então, assim, tempo e vento que passam não retornam jamais. Oportunidade perdida não volta. Você vai ter que reconstruí-la de alguma forma. E, às vezes, muitas outras existências para reconstruir uma oportunidade perdida. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem esse texto de um dos Espíritos de Luz. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse: suas palavras não passarão,
Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta passar a existência inteira perdendo a oportunidade de desenvolver seus talentos, seus dons, de praticar o bem e chegar lá e falar, Senhor, Senhor. Tudo que a gente deixar de fazer, de alguma forma a gente vai precisar retornar e fazer. Isso é lei de causa e efeito, que não tem saída. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Então Deus é o mesmo para todos nós, independente dos dons, da inteligência, do merecimento, da capacidade, mas eles estão olhando o nosso esforço, a nossa vontade de utilizar o que a gente precisa para a gente se desenvolver. Tudo isso em maior ou menor proporção, entretanto, uma coisa é inquestionável. A quem muito foi dado, muito será pedido, em outras palavras, teremos que prestar contas de tudo aquilo que nos foi confiado, na proporção que tenhamos recebido. Não tem jeito. Da mesma forma que aquele senhor chega e pergunta aos seus servos o que eles fizeram com 5 talentos, com 2 talentos e com 1 talento que não foi usado, Deus vai nos perguntar tudo o que a gente fez com os talentos que nos foram confiados. Não tem saída, não tem escapatória. Essa pergunta vai chegar, né? Então, para finalizar, uma advertência para nós, né? Não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos a conta. Ninguém sabe quando vai desencarnar, mas uma coisa é certa, todos vamos desencarnar. Vai chegar a hora de prestar conta para todos nós, né? Poderá tardar ainda, como pode ser hoje, pode ser amanhã. Nós estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou, que Deus nos confiou? De que maneira estamos empregando o nosso tempo, a nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Estamos arregaçando a manga e fazendo bem ao próximo, auxiliando da maneira como podemos, ou estamos parados no tempo, né? O tempo para aqueles que não usam as suas possibilidades em auxílio ao próximo, porque a lei de Deus é lei de amor. Então não tem outra saída. Assim. Para a evolução é necessário aprender a amar, né? E cada um de nós possamos fazer, né, um exame de consciência e responder depois, né, com calma, refletindo para nós mesmos o que estamos fazendo dos dons que Deus nos deu. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos um bom dia de trabalho, né, de exercício no bem para todos nós aqui na casa. Que assim seja.